Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrá-los todos muito bem. Elisiane por aqui para mais um dia no nosso canal Diálogos de Vida. E hoje nós vamos fazer a leitura de um texto que está num livro muito lido, conhecido e falado nas igrejas, que é o livro de Salmos. Muito bem, parabéns para você que acertou. E nós vamos ler o 63, Anseio do Salmista, um livro de Davi, Anseio da alma por Deus. Anseio do salmista que estava no deserto, quando Davi fez a composição desse salmo. Então nós vamos fazer a leitura, e nós vamos comentar e nós vamos falar a respeito da palavra do Senhor, amém? 63. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. E quantas vezes nós estamos num local desse? Num deserto, num momento difícil, em situações assim de grande conflito, às vezes interior, conflito exterior com pessoas, com chefias. São várias as razões. Às vezes o nosso dia não tem sido muito bom, às vezes tem dia que tá de noite, né? A gente acorda pela manhã e aquele dia tá assim, com pouca luz, sabe? Para esses momentos nós temos o Senhor como refrigério para as nossas almas, é o que nos diz o salmista. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para embeber-me do poder da tua glória. E aqui é muito interessante porque Davi já esteve no santuário do Senhor. Ele buscava, quando ele não estava no deserto, estava no palácio, ele buscava o Senhor todos os dias e todas as noites. E da glória do Senhor ele se embebia, a presença do Senhor vinha sobre a vida dele e era algo tremendo. E às vezes, quando nós estamos lá embaixo, no fundo do poço, a gente se recorda, Deus, já teve momentos em que eu estive lá em cima e o Senhor estava ali comigo, a tua presença era preciosa e hoje eu estou aqui. Mas eu anseio por ti, Senhor. E aqui esse anseio é do salmista, porque melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Então, quais são as razões pelas quais o salmista engrandece o Senhor? Não é porque ele foi promovido, não é porque ele está bem financeiramente, não é porque ele tem saúde, não é porque ele tem uma vida plena. O salmista louva o Senhor pelo amor leal e misericordioso do Senhor. Essa é a razão pela qual o salmista está engrandecendo a Deus, porque Ele é maravilhoso, o amor dele é imutável, as misericórdias dele duram para sempre. E as misericórdias dele, inclusive, são a causa de não sermos consumidos. Se eu estou aqui hoje falando com você e você está aí hoje me assistindo, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia nas nossas vidas, nós podemos engrandecer o nome do Senhor por isso. Aleluia, né? Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços invocando o seu nome. Olha que maravilhoso! Levantar os braços agradecendo o nome do Senhor. Quando a gente fala da grandeza de Deus, não é só a nossa boca que fala. O nosso corpo todo se expressa, exalta o nome do Senhor, ele se alegra com a grandeza de Deus, porque tudo que ele fez é bom. Como num rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios te louvará a minha boca. Olha que tremendo. Quando nós vamos a um restaurante, existe uma ilha com vários alimentos, pratos quentes, pratos frios, saladas, sobremesas. E quando nós entramos neste espaço, tudo que está aos nossos olhos está à nossa disposição. Nós podemos nos servir de tudo aquilo. É só a gente ir lá pegar, servir no prato. Correto? Correto. O que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso. Como num rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, que nós estamos num momento de oração, numa busca, nesse anseio, que nós queremos estar próximo do Senhor, tudo que está à disposição
Na mesa do Senhor, tudo que está disposto à mesa do Pai é para que nós possamos nos servir. É para os filhos, para aqueles que estão ali com Ele. Porque está lá, está disponível. Para quem? Para quem se achega àquele lugar precioso, rico, pleno de tudo que nós precisamos. E muitas vezes até o que não precisamos, né? Porque às vezes nós vamos num restaurante, tem tanta coisa, são tantas opções, que nem que nós quiséssemos servir um pouquinho de cada nós conseguiríamos, porque é muita coisa, muita variedade. E a mesa do Senhor é dessa forma. São muitas coisas, mas nós não precisamos de todas elas. Não temos necessidade de tudo que está ali à disposição, mas está à disposição. Eu acho que eu preciso disso, eu preciso disso. Sirva-se. É para os filhos. Em meu leito à noite, estamos no 6, acompanha aí. Em meu leito à noite, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei na tua bondade. Pois é. Senhor, como tu és bom, tu és precioso, tu dá a vida, dá a saúde, dá o trabalho, dá o fôlego de vida, dá o ar de cada dia. É aquietar ali e pensar, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, a tua bondade sobremaneira sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem eu amo. Porque tem sido meu socorro e à sombra das tuas asas canto louvores de alegria. Quem nos sustenta? Quem nos guarda? Quem nos tira dos momentos de sequidão, se não for Deus? É só Ele. E aqui o salmista está dizendo que Deus tem sido o socorro dele, ou seja, socorro bem presente no dia da angústia, correto? Nós temos um salmo que fala sobre isso também, né? Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Se você sabe que salmo é esse, deixa aqui nos comentários. Que salmo é esse? Minha alma a ti se une e a tua destra me sustenta. Olha quão grandiosa coisa. Ser sustentado, mantido, provido, direcionado, dirigido pela destra do Senhor, por aquela mão forte, aquela que nos dá a direção, que nos orienta, assim a poderosa destra do Senhor sobre as nossas vidas. Aí ele vem falar no versículo 9 a respeito dos inimigos, aqueles que estavam no seu encalço. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados nas profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão pasto de chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia, a boca dos mentirosos será lacrada. Fascinante, né? Nós falamos em textos anteriores, em vídeos anteriores, a respeito do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, uma pessoa que mente, dificilmente ela vai ser filha de Deus. Aquelas pessoas que mentem nem sente, porque às vezes pode surgir um pecado, uma mentira, alguma coisa no momento ali né? Mas não algo constante, porque quem constantemente mente, olha, ficou até meio redundante, né? Constantemente mente. É filho de Satanás, que é pai da mentira. Bem difícil, né? E aqui ele diz que o rei, porém, se alegrará em Deus. E Davi era esse rei, sempre alegre na presença do Senhor. E todos aqueles que juraram, que jurariam, que jurassem pelo nome de Deus, eles o louvariam. Então, que nós possamos, nesse dia, saber a quem buscar nos nossos momentos de dificuldade, de luta, de prova. Porque aqui o salmista estava passando por um momento muito difícil, muito delicado. Ele tinha inimigos em busca dele, ele estava no deserto. Para quem vivia num palácio, né, rei, soberano ali, reinando sobre a nação. Mas ele diz que o socorro dele estava presente, que era o próprio Deus. E aí ele se recorda de todos os momentos que ele viveu com Deus. Eu fico pensando às vezes, sabe? Que Deus, ele deve ter lá, né, um memorial. E ele fala, olha, que nesse dia ela se tornou minha filha. Ela me aceitou,
e ela declarou que eu sou Deus sobre a vida dela para todas as pessoas que estavam ali presentes. Olha, nesse dia, ela levou uma nova alma para a igreja, ela ganhou uma pessoa para o reino. Olha que interessante, ela cresceu. Olha só, nesse dia, caluniaram ela, falaram mal dela, mas ela se calou. E eu fico imaginando, sabe, que Deus deve ter esse memorial com as nossas vidas. E quão glorioso é, né, naquele grande dia a gente poder olhar e falar, Deus, aqui eu caminhei muito bem, aqui o Senhor me desculpa, me perdoa, aqui eu tropecei, mas eu me reergui de novo, tô firme. E isso é bênção para as nossas vidas, poder saber que nós temos chance de nos redimirmos quando a gente peca, quando a gente erra, e que esse anseio das nossas almas, ele seja sempre presente nas nossas vidas. Sempre presente, porque enquanto nós tivermos essa sede, esse anseio, essa busca por Deus, nós estaremos bem na presença dele. E em tudo que ele nos proporciona, nós estaremos bem. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Salmo 63, nós lemos na íntegra. Um salmo maravilhoso, eu faço a leitura da Bíblia diariamente. Eu estou no livro de Deuteronômio. Mas o 63 e o 62 são dois salmos que eu gosto muito e que esses eu leio todos os dias. Para que a gente nunca se esqueça que nós precisamos, o quanto nós precisamos e somos carentes. E a nossa alma tem que ter essa sede, literalmente como uma pessoa no deserto. Que a garganta chega seca, que você passa e fala, meu Deus, nem saliva tem mais. Preciso de ti, preciso de água. Então, que a nossa sede pelo Senhor, ela seja como uma pessoa no deserto, caminhando de sol a pino há dias. Que seja sedenta a esse ponto. Amém? E hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está comentando para crescimento pessoal sobre O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Esse livro aqui. E hoje eu quero ler para vocês o trecho, porque eu estava trazendo só as minhas anotações, mas hoje eu quero fazer a leitura na íntegra do texto que eu vou deixar hoje, é muito interessante. Na página 116, para o nosso crescimento pessoal. Ele fala assim: a alma de um homem livre olha para a vida como uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer se não passo de um escravo? É isso. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Inclusive, esses dias eu comentei a respeito disso com uma pessoa muito querida, que tá meio enrolado com dívidas e tal, e só ele trabalha em casa, então são muitas contas para pagar, e aí sempre cartão de crédito. E eu falei, olha, se você se determinar a fazer, você vai conseguir. Quando a gente se dispõe a fazer, a nossa mente encontra maneiras de fazê-lo. Porque Deus é maravilhoso, Ele nos deu uma mente pensante para isso, para que ela possa nos ajudar e nos socorrer nos momentos que a gente precisa realmente dela. E aí o texto vem falar exatamente sobre isso. Uma pessoa prisioneira, uma pessoa, aqui ele diz alma de um homem livre, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se você tem uma alma livre no sentido, não estou endividado, não sou presa a fiadores, não sou presa a agiota, não sou presa a cartão de crédito, não sou prisioneira. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que de repente eu tenho uma dívida aqui, outra ali para pagar, mas eu preciso e sei que se eu buscar, eu encontrarei uma maneira de saldar. Nesse livro aqui, o que o rapaz fez? Ele elencou todos os credores que ele tinha, e ele chegou e falou, olha, eu consigo te pagar tanto por mês. Chegou pro outro, eu consigo te pagar tanto por mês. E ele foi fazendo os pagamentos. E quem aceitou receber daquela forma, foi recebendo. Aí os demais que não tinham aceitado, quando viram
que os colegas estavam recebendo voltaram lá e negociaram com ele também. Ou seja, ele tinha problemas financeiros? Ele tinha, mas ele se dispôs a resolver, e por isso ele fala, a alma de um homem livre vê os problemas por resolver, vai lá e resolve. Agora, a alma de um escravo, ou seja, aquele que é preso a situações, que fala, não, eu não vou conseguir, não tem jeito, tá tudo muito alto, eu não vou dar conta, eternamente se lamuriando. Ah, mas o que eu vou fazer se eu sou apenas um escravo? Escravo das dívidas, escravo de alguma situação. E aqui ele diz que onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. E aí eu estava falando dessa pessoa, ele encontrou um caminho. Ele vendeu um freezer que tinha, por exemplo, que não estava mais usando, estava lá parado, e conseguiu saldar parte dessa dívida, antecipar parte desse valor do cartão. Ele encontrou uma outra fonte de renda para fazer depois do trabalho dele. Então ele está trabalhando e com isso ele está antecipando outras coisas para não precisar entrar no rotativo do cartão novamente. E as coisas estão começando a acontecer. Então o que acontece? Ele viu o que precisava ser feito, ele tem um problema. O que eu posso fazer para resolver? Porque ele já achou qual é o problema. Aí ele pensou, eu não tenho como diminuir a despesa, então eu preciso aumentar a geração de receita. Aí o que ele fez? Ele aumentou então a geração de receita, vendendo itens que ele tinha e fazendo serviço extra, conseguiu antecipar dívidas futuras, que lá na frente ele não vai precisar entrar no cartão novamente, para saldar as dívidas daquele mês, e as coisas estão caminhando. Ou seja, ele reconheceu que tinha um problema, mas ele não ficou se lamentando, realmente, mas não tem o que fazer, eu só ganho isso, não dá para fazer muita coisa. Não. Ele falou, eu preciso resolver isso. No momento que ele falou que ele tinha que resolver aquilo, a mente começou a processar mil maneiras de como fazer aquilo. E ele conseguiu. Hoje ele está caminhando bem melhor, ele está com coisas antecipadas de dívida e tal. Então, assim, o que esse trecho do texto nos ensina é exatamente isso. Não se acomode. Se você tem uma situação financeira pendente hoje, não deixe a dívida rolar, não deixe o negócio correr frouxo, não. Tem um provérbio que diz que melhor é o bom nome que honra. Se eu não estou enganado, é isso que o texto diz. Então, nós, como filhos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos manter o nosso bom nome. Afinal de contas, nós damos testemunho de quem? De Deus. Então, nós precisamos ter uma vida íntegra na presença das pessoas aqui. As pessoas não podem olhar para nós e olha, lá vai o caloteiro. Aquele lá, vixe, pegou R$100 comigo, ó, nunca mais eu vi a cor desse dinheiro. Diz que é crente. Irmãos, nós não podemos dar uma brecha dessa. Nós não podemos fazer uma vergonha desse tamanho para o Evangelho de Cristo, né? Nós não podemos ser evangélicos sem o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas. Então, que nós sejamos filhos de Deus, evangélicos com o Evangelho, cristãos com a presença de Cristo. Aonde Cristo está, as coisas não são de qualquer jeito, as coisas não são bagunçadas, as coisas são organizadas. Nós podemos passar por momentos de desorganização? Sim, podemos. Nós estamos sujeitos a muitas alterações. O dólar sobe, o dólar cai, salário entra, salário sai. Hoje tem, amanhã não sabe se tem. Nós estamos sujeitos, mas por um período de tempo. Nós não podemos passar a vida inteira escravos disso, como diz o texto. Não podemos ter a alma de um escravo. Precisamos ter a alma de um homem livre. E por que nós somos homem livre? Porque o Senhor Jesus pagou o preço de sangue na cruz, nos resgatou, nos deu liberdade e direito de escolha. Amém? Fique aqui com essa palavra de hoje, com esse diálogo. Deixe aqui nos comentários como tem sido a sua alma. Você está vivendo neste momento a alma de um homem livre ou a alma de um homem escravo? Um super beijo, forte abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.